como a fé é para o entendimento o meio próprio e proporcionado que conduz a alma à união divina de amor. Então, a união da alma com Deus passa pelo conhecimento, que é a fé. Quem não tem fé não pode se unir a Deus. Essa fé, como ele nos mostra, ela é o único meio próximo e proporcionado para a união da alma com Deus. Porque a semelhança que há entre a fé e Deus é tão grande que não pode haver outra diferença entre ver Deus, senão a que há entre ver a Deus e crer em Deus. Deus é infinito e a fé nos propõe infinito. Deus é trindade de pessoas e unidade de natureza, e é assim que a fé nos lá propõe. Deus é trevas para o nosso entendimento, a fé é ela também trevas e obscuridade para nosso entendimento. A fé é então o único meio pelo qual Deus se manifesta à alma nesta divina luz que ultrapassa todo entendimento. E assim, mais uma alma tem fé, mais ela está unida a Deus. Então, são as três virtudes teologais: fé, esperança e caridade. A fé, crescendo, cresce também a caridade e a esperança, porque é uma união, um conhecimento maior de Deus na obscuridade da fé, que a fé é uma luz obscura. Essa fé fará com que a alma amará mais a Deus, na medida em que ela o conhecerá, mas na fé, na obscuridade da fé. Então, continuando, então é a verdade que exprimia São Paulo no texto já citado: aquele que quer se unir a Deus deve começar por crer que Ele é, ou seja, para caminhar para Ele na fé. O entendimento deve, então, estar nas trevas e na obscuridade para se conduzir unicamente pela fé, pois é em favor dessas trevas que ele se une a Deus. E é na obscuridade da fé que Deus se encontra escondido. Ali citam Davi, a seguinte citação, que ele vai explicar, dizendo: a obscuridade estava debaixo dos seus pés. Ele se elevou acima dos querubins. Ele voou sobre as asas dos ventos. Ele tomou as trevas como seu retiro. Em torno dele, ele pôs uma tenda de água tenebrosa das nuvens do céu. Passagem extremamente misteriosa, obscura, mas que ele vai explicar, dizendo que essa obscuridade que Deus botou debaixo dos seus pés, essa obscuridade que ele escolheu como retiro, esta nuvem tenebrosa que cerca essa tenda, tudo isso indica a obscuridade da fé, onde ele, Deus, se encontra encerrado, por assim dizer. Quando ele diz que os querubins voam acima dos ventos, Deus nos dá a entender, Davi nos dá a entender, Davi, Deus, né? É Deus que se serve dos autores que escreveram a Escritura como instrumentos, né? É Deus que fala através dos profetas e no caso aqui de Davi. Então, quando ele se eleva acima dos querubins, ele voa sobre as asas do vento, ele dá a entender que Deus, plana acima de todo entendimento. Então, a fé nos faz conhecer a Deus tal como Ele é, e por isso ela é obscura. Mas ela é inteiramente certa. Ela cria a união
é o meio, né, próximo e proporcionado da união da inteligência com Deus, porque é uma obscuridade que atinge realmente a essência de Deus, então uma obscuridade luminosa, por assim dizer. Os querubins significam os espíritos que veem e que contemplam. As asas dos ventos significam os conhecimentos sutis e elevados, assim que as concepções dos espíritos. Como o ser divino as domina todas, não há nenhuma criatura que por ela mesma possa atingir a Deus. Então, ele quer mostrar, né, que tudo que é de Deus está acima das concepções que a gente pode ter. E que será numa obscuridade que a alma se unirá a Deus. Porque não é através de uma comparação, né, de comparar Deus com um triângulo, né, é interessante, tudo isso é bom, te dá no catecismo, mas a união real da alma com Deus, ela se faz na obscuridade da fé. Muitas coisas poderão ajudar, ele vai até dizer no final que ele vai mostrar como é que os conhecimentos diversos podem ajudar e não atrapalhar. Mas esses conhecimentos não são o âmago da fé. O âmago da fé é uma luz, uma contemplação obscura. Quando Salomão terminou de construir o templo, Deus desceu no templo e tornou o lugar santo coberto de uma tal obscuridade que os filhos de Israel não podiam ver nada. Salomão então disse: o Senhor prometeu de permanecer na nuvem. E é igualmente no meio de uma nuvem, onde Deus se escondia, que ele apareceu a Moisés na montanha. Todas as vezes de São João da Cruz que Deus faz aparições solenes, ele se mostra numa nuvem. Mesmo no livro de Jó, quando Deus fala a Jó, ele fala de uma nuvem obscura. E todas essas trevas significam a obscuridade da fé, debaixo da qual se envolve a divindade para se comunicar à alma. Essa obscuridade cessará quando esse tempo na nossa vida terminará e a alma, quando terminar a fé, e vier a luz de Deus, a luz da glória. Gideão, quando ele estava com seus soldados, ele fez com que cada um levasse uma luz, uma tocha inflamada na mão, mas coberta por um vaso. E ele falou assim: nós iremos assim, no meio da noite, e quando chegar a hora do ataque, a gente quebra esse vaso, e aí a luz vai aparecer. Então, São João da Cruz vê aí também uma imagem da fé, que ela contém ela mesma a luz divina, isso, ou seja, a verdade essencial que é Deus, mas logo que o vaso da fé será quebrado, no termo dessa vida, então aparecerá a luz e a glória da divindade, que estava ali, mas escondida, né? Então a luz e o conhecimento de Deus está escondido. A gente tem ele pela fé, mas a gente não o vê enquanto luz. A gente vê enquanto fé. E a fé é obscura. Ele termina dizendo: me resta agora falar em detalhe dos diversos conhecimentos e concepções que o entendimento pode adquirir, assim como dos obstáculos e males que eles podem engendrar nesse caminho da fé. Então ele vai aprofundar, né, o que ele já disse, né, e ver, né, diversos aspectos, o que pode atrapalhar, o que pode ajudar também. Ele diz: nós diremos, além disso, como a alma deve se conduzir para que estes conhecimentos que vêm dos sentidos ou do espírito lhe sejam úteis e não nocivos.
Então ele vai mostrar, mas o conhecimento essencial não poderá ser. O conhecimento essencial é a fé. E os outros conhecimentos poderão atrapalhar se a pessoa se apegar, mas poderá também ajudar se a pessoa se conduzir como ele vai explicar.